A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Hoje, dia 9 de janeiro, é o dia 57 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano, ou seja, dentro de 365 dias, nós vamos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O dia de hoje, dia 57, a leitura se passa em Deuteronômio, capítulos 16 ao 18. Hoje também é o 10º dia do nosso propósito de libertação. Esse propósito de libertação consiste em orar 3 vezes ao dia, oração de manhã, oração à tarde e oração à noite. Também em jejuar, dia sim, dia não. Hoje não é dia estipulado pelo propósito para jejuar. Porém, se você jejuou, glória a Deus por isso. Eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai honrar o teu sacrifício e o teu esforço. Amanhã, dia de jejum. Então, se prepare para jejuar conosco no dia de amanhã, o máximo que você conseguir, e orar 3 vezes ao dia. Aproveitando, já deixa o seu pedido de oração nos comentários para que a gente possa orar juntos em um só propósito. Eu vou orar na minha casa 3 vezes ao dia, vou apresentar o propósito de vocês, o pedido de oração de vocês, mas ore também, apresente também o pedido de oração do seu irmão. Vamos orar juntos em um só propósito. Quanto mais oração, mais poder. Como de costume, eu vou fazer a leitura de um texto e trazer um comentário, uma explanação em cima desse texto. Texto esse que está dentro da leitura do dia de hoje, que é Deuteronômio, capítulo 16 até o capítulo 18. Então, abra junto comigo a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21. Diz da seguinte forma: talvez venhas a questionar em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância. Não o temas. Meus amados, o texto ele traz uma mensagem muito poderosa, uma mensagem muito séria, com um intuito bem claro. A Bíblia nos diz que o Senhor ele traria orientação ao seu povo. Ele falaria com o seu povo. Porém, o próprio povo pediu para que Deus não falasse mais com eles, com medo de morrer. E o próprio Senhor ele diz que ele então levantaria profetas no meio do povo para poder anunciar a sua vontade, anunciar a sua palavra ao seu povo. E a Bíblia também diz que aquele que ouvir a palavra dita pelo profeta em nome de Deus e não colocar em prática, ou então não quiser ouvir a palavra trazida em nome do Senhor pelo profeta, esse seria culpado por não seguir as orientações de Deus. O próprio Deus diz que pediria contas das atitudes dessa pessoa que não ouviu a palavra. Porém, existe uma grande problemática, existe um problema que surge aí. Porque nem todos que dizem que estão falando em nome do Senhor ouviram realmente aquilo que eles estão falando do próprio Deus. Nós sabemos que Moisés ele falava com Deus face a face. Deus falava com ele de forma pessoal. Ele ouvia a voz de Deus e ele falava para o povo. Então o próprio Senhor entregava uma mensagem para ele, para que ele pudesse repassar ao povo. Então, quando Moisés falava algo em nome de Deus, era o próprio Senhor que estava falando com ele. Porém, existem profetas que dizem que ouvem a Deus, existem pessoas que se dizem profetas de Deus, que dizem receber palavra vinda da parte de Deus, que falam em nome de Deus, mas eles não estão trazendo uma mensagem vinda da parte de Deus. O versículo que nós lemos diz, ali no final, que esse profeta que diz estar falando em nome de Deus, mas não está,
porque a mensagem que eles trazem não foi dita por Deus, está falando com arrogância. Ele está falando algo do próprio coração. Sabe aquele tipo de profecia que alguém olha alguém mal vestido dentro da igreja e já vem com a profecia falando: Deus está te dando livramento de morte, um livramento da cadeia. Sabe? Aquele tipo de profecia que vê alguém chorando e vem e fala assim: ó, Deus está trazendo consolo. Porém, a pessoa não perdeu ninguém. A pessoa às vezes está chorando porque foi tocado pelo Espírito Santo. Então, existem certas profecias que elas não vêm da parte de Deus. Eu vejo pessoas que entregaram profecias dizendo assim: olha, Deus está dizendo que é a sua última oportunidade. Se você não firmar seus passos, não se converter, você vai morrer. É uma profecia dura. Algo sério para ser dito. Falou que era Deus que estava dizendo. E essa pessoa se perdeu nas drogas e não morreu. Voltou. Recebeu de novo uma profecia dessa. Se perdeu de novo. Não morreu. Voltou. Recebeu de novo uma profecia dessa. Se perdeu e não voltou mais. Então, claro, depois disso, passando um tempo, essa pessoa faleceu. Mas faleceu quanto tempo depois? Quantas vezes Deus disse que era a última oportunidade dessa pessoa? O fato dele ter recebido várias profecias dizendo que era a última oportunidade, ele se perdia e voltava, se perdia e voltava. É algo esquisito. Eu também conheço pessoas que ouviram dizendo que era a última oportunidade, não morreram, mas também não voltaram. Por quê? Porque acaba desacreditando da palavra de Deus, acaba desacreditando da obra de Deus, acaba desacreditando do mover do Espírito. Acaba se tornando alguém que não acredita mais em mundo espiritual. Por quê? Recebe uma profecia, em nome de Deus, essa profecia não acontece, e ela começa a desacreditar, achar que Deus não existe, achar que é tudo uma mentira. Porque aquilo que Deus falou, teoricamente, não aconteceu. Então, é uma mentira. Mas a mentira não vem da parte de Deus, a mentira vem por parte do profeta que está falando com a arrogância do próprio coração. Então, o grande problema que surge aqui é que nós temos que conseguir identificar quando uma profecia ela vem da parte de Deus, quando uma palavra ela vem da parte de Deus e quando não vem. Por quê? O Senhor ele diz que quando a gente escuta uma palavra que vem da parte dele e essa palavra é rejeitada ou não é colocada em prática, ele pede contas daquela atitude. E o Senhor também diz que quando a gente ouve uma profecia de alguém que está falando em nome de Deus, mas não está, a gente não pode acreditar. A gente tem que rejeitar esse profeta. A gente não tem que nem temer a palavra que sai da boca dele. Então é necessário que os servos de Deus, as pessoas que creem em Deus, tenham um discernimento espiritual, conheçam a voz do próprio Deus, conheçam a voz do Senhor, para que possa rejeitar as palavras que não vêm de Deus e que possam aceitar as palavras que são provenientes da boca de Deus, por intermédio dos seus profetas. Agora, como vamos saber qual é a palavra que vem da parte de Deus e qual é a palavra que o pessoal está usando só o nome de Deus? No versículo 21 mostra que o povo de Israel, já naquela época, já tinha essa dúvida. Como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? E a orientação vinda da parte de Deus é o seguinte: se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa. Então, é necessário analisar a vida do profeta, analisar o tipo de profecia que está sendo entregue. Veja bem, o Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus específico. Ele é um Deus que fala com detalhes. Profecias que são abertas
profecias que são lançadas de forma genérica, geralmente são profecias provenientes de arrogância. Por quê? Ela tenta pegar um gancho que, se aconteceu, bem. Se não aconteceu, não era para você. Esse tipo de profecia é de se suspeitar. Profecias que vêm da boca de pessoas, que a pessoa entrega a profecia para todo mundo, e vez ou outra acontece uma coisa, mas no geral não acontece, já é uma pessoa a qual você tem que tomar cuidado com o que essa pessoa tem dito para você e com o que você tem seguido à risca. Quer ver outra coisa? Você recebe uma profecia e aquilo não acontece. E aquele que profetizou diz, poxa, é porque você não fez o que era para fazer. Mas calma aí, a profecia foi condicionada a alguma coisa? Será mesmo que aquela profecia veio da parte de Deus? Então, o direcionamento de Deus para nós no dia de hoje, a palavra de Deus para nós no dia de hoje, é uma palavra de atenção. Tome cuidado com o tipo de palavra que você tem dado crédito. Tome cuidado com o tipo de pessoa que você tem escutado. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque nós vemos que Paulo ele estava passando numa cidade e uma moça estava gritando, olha, ali vão 2 homens de Deus, Paulo e seu moço. Eram homens de Deus, sim ou não? Olha lá, grandes homens de Deus. Olha lá, homem de Deus. Era uma profecia? Não. Era um espírito de adivinhação. O próprio Paulo ele volta e fala, ó, está repreendido em nome de Jesus. E o espírito de adivinhação sai daquela mulher. E as pessoas que ganhavam dinheiro com o espírito de adivinhação que estava sobre ela se revoltaram contra Paulo. Então, tome cuidado. Por quê? Muitas vezes o inimigo pode estar usando de espírito de adivinhação para te enganar, para te colocar no engano, numa cegueira espiritual, num desânimo espiritual, para lançar direções que não condiz com a vontade de Deus para a sua vida. Deus ele fala com detalhes. O Espírito, ele testifica o que é do Espírito. Então, quando Deus fala com você, o Espírito Santo, ele testifica no seu coração. Deus não fala para colocar dúvida. Deus fala para colocar certeza, direcionamento, posicionamento. Então, se Deus falou com você, a palavra vai queimar no seu coração, o Espírito Santo vai testificar aquilo que foi dito. E tenha certeza absoluta que, em vez de gerar dúvida, vai gerar uma certeza, vai te chamar para uma direção certa de vitória, uma direção que você tem absoluta certeza que você vai caminhar segundo a vontade de Deus. Agora, se uma profecia vem, e em vez de dar direcionamento te deu dúvida, desconfie. Tome cuidado. Ore, busque a Deus, fala, Senhor, eu não sei se é a sua voz, será que é o Senhor mesmo que tem falado comigo? Então, confirma. E eu tenho certeza que você, sendo servo de Deus, buscando o direcionamento de Deus, o próprio Senhor, ele vai confirmar, ele vai testificar, ele vai trazer às claras aquilo que ele tem dito para você. Se você não entendeu, ele vai falar de novo. Nós vemos Gideão falando, Senhor, for para mim fazer isso, então me confirma. Ele pede confirmação 3 vezes e o Senhor confirma. Então, não é errado pedir confirmação da parte de Deus. Errado é acreditar em toda profecia que recebe sem ter certeza que ela vem da parte do Senhor. Amém? Vamos orar? Não vou me esticar muito, esses últimos dias eu tenho me esticado demais. Não vou me esticar muito no dia de hoje. Mas fique com essa orientação, com essa direção da parte de Deus. Tome cuidado com as pessoas que você tem escutado, tome cuidado com as palavras que você tem dado crédito, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, vêm da parte dele ou entrará no reino dele. Amém? Deixe seu pedido de oração nos comentários e vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para que o teu Espírito Santo toque do alto da cabeça até a planta dos pés dos teus filhos.
Pai, que o Teu Espírito Santo venha visitar as casas, venha visitar as famílias, que o Teu Espírito Santo venha mover libertação, cura, salvação dentro dessas casas, Pai. Em nome de Jesus, que venha ser retirado toda a opressão maligna, toda a escuridão espiritual dentro desses lares, que seja arrancada agora, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha entrar nesses lares, nessas famílias, arrancar toda divisão, toda barreira, toda contenda, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito que se posicionou para causar a separação em casamentos, para causar o afastamento entre pais e filhos, para tentar destruir o futuro das crianças, em nome de Jesus, que seja repreendido agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece o direcionamento que o Senhor tem dado na vida deles para que eles possam seguir com completa confiança e total certeza que é o Senhor que tem falado com eles. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toca, Pai, cada gota de sangue, cada músculo, cada artéria, Senhor Jesus. Toca, Pai amado, cada osso. Toca cada ligação nervosa. Destrava, Pai, a articulação do teu povo, Pai, que o Senhor venha tirar todo o peso das costas, que o Senhor venha retirar toda a doença, arranca todo o câncer, todo o nódulo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha fortalecer os teus filhos, Pai, enche eles com vida e vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero repreender agora o espírito do vício em jogos, o espírito tem causado vício em bebidas, cigarro, prostituição. Em nome de Jesus, eu repreendo agora o espírito da mentira, que tem tentado colocar essas pessoas em caminhos de engano, fazendo com que elas venham cair cada vez em abismos mais profundos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a situação que foi montada, que foi tramada mediante a construção de circunstâncias mentirosas, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para que o Teu Espírito Santo entre nessa situação, vire o cativeiro, haja libertação, que a verdade venha à tona, que tudo aquilo que tem aprisionado, que tem interrompido o teu projeto, tem interrompido o futuro dos teus filhos, que seja arrancado, toda pedra de tropeço seja arrancada agora, em nome de Jesus Cristo. Fortalece, Pai, as famílias, fortalece as vidas, fortalece os ministérios. Eu creio, Pai, que o Senhor vai fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério. Que nós possamos caminhar juntos nesse propósito de libertação. Hoje é somente o dia 10 desse propósito. São 21 dias de propósito. Ainda nós temos 11 dias a seguir. Se você ainda não entrou no propósito de libertação, eu tenho certeza que se você entrar agora, o Senhor ele ainda vai mover o sobrenatural. Porque existem pessoas que chegaram no final do tempo de colheita, mas vão receber o mesmo salário do que aqueles que estavam no começo. Então, se o Senhor tem te chamado agora para participar desse propósito, entre de cabeça, se esforce, dê o seu melhor. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai mover o sobrenatural sobre a sua vida e sobre a nossa vida também, que está desde o começo. Eu creio nisso. Eu quase que deixo passar, mas eu vou orar agora em especial para quem está com depressão. Senti no coração agora, eu estava finalizando o vídeo, mas eu senti no coração de orar especialmente por quem está com depressão. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos, as famílias deles. Pai, onde tiver um espírito, um demônio posicionado para causar a depressão, para paralisar na cama, para fazer, Senhor, com que os teus filhos fiquem sem perspectiva de futuro, se sentindo rejeitados, se sentindo incapacitados, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, pelo poder do nome de Jesus, que esse demônio venha bater retirada agora, em nome de Jesus, que todo peso espiritual, que todo sentimento de incapacitação, que todo sentimento de abandono, que todo sentimento de incompreensão, que seja arrancado agora pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, manifesta o teu amor sobre a vida dessas pessoas.
Ah, Senhor Jesus, que toda angústia, que toda tristeza venha bater em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha tocar agora do alto da cabeça até a planta dos pés dessa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira toda angústia, todo peso agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que a alegria de Deus venha inundar o seu coração, que a alegria de Deus, que o amor de Deus venha te tocar, que você possa sentir o Espírito Santo de Deus te abraçando agora, pelo poder do nome de Jesus. Sinta o abraço do Espírito Santo de Deus, que toda depressão, toda tristeza, toda angústia seja arrancada agora em nome de Jesus, que sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele te ama, o Senhor, Ele gosta de você, Ele te ama de uma forma que você não tem ideia. E Ele não tem complicações com o que você fez no passado ou com os pensamentos suicidas que talvez tenham passado na sua cabeça. Entenda que o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele está pronto para te fortalecer, para fazer o sobrenatural na sua vida. Ainda há tempo de viver uma vida de alegria, de união com o Senhor, de viver o sobrenatural, de sentir o Espírito Santo te direcionando. Em nome de Jesus, que os espíritos que têm lançado setas para tentar causar o sentimento suicida na cabeça dos teus filhos, seja repreendido agora, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. O Senhor, Ele tem vida e vida em abundância para te dar. Para dar para a sua família. Nada está perdido. A última palavra, ela vem do Senhor. Não tem doença que pode te paralisar. Não tem crise familiar que pode paralisar o projeto de Deus. Não tem processo na justiça que pode paralisar o agir de Deus. Acredite que o Senhor, Ele está no controle em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E agora sim, até amanhã.